Ouviremos agora o nosso deputado Osmar Terra, mestre em neurociências. Você dispõe também de 15 minutos, deputado. Bom, eu queria também agradecer essa oportunidade de estar aqui para debater mais uma vez esse assunto, né? Quero dizer que eu não tinha preocupação com essa questão até uns 8 anos atrás. Foi a partir do momento que eu estava na secretaria, fui 8 anos secretário estadual de saúde no Rio Grande do Sul, e nós começamos a observar o crescimento geométrico do número de dependentes e de usuários de droga no Estado, que é uma realidade nacional, né? A partir dali, dentro de um programa de prevenção da violência que nós fizemos no governo estadual, na verdade era uma câmara setorial que envolvia segurança, saúde, educação, cultura, né, para trabalhar nós mapeamos o Estado nos municípios mais violentos e nos bairros mais violentos desses municípios. Foi ali que nós começamos a detectar o tamanho que o problema estava tendo e nós não sabíamos, até porque o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo federal, não tem pesquisas adequadas do tamanho desse problema, né, da questão do uso de drogas e dos danos, né, pessoais, individuais e sociais que ele causa, né? E a partir dali nós começamos então a acompanhar, eu comecei a me aprofundar no tema como médico, né? Enfim, fizemos um levantamento das questões vinculadas às drogas e vimos que realmente é assustador. Nós estamos em plena epidemia do consumo de drogas no Brasil. Quem puxa isso é o crack, mas todas as outras estão indo juntas, né? Isso é um dado importante porque, mas estão prendendo muita gente vinculada ao tráfico de drogas. Estão prendendo muita gente vinculada ao tráfico de drogas porque tem muita gente traficando. Mas muita gente mesmo, muito mais do que tinha 8 anos atrás. Eu diria 3, 4 vezes mais gente traficando do que tinha há 8 anos atrás, né? Por que eu me baseio nesse dado, né? Porque nós temos dados estatísticos, até de auxílio-doença do INSS, mostrando o crescimento geométrico do consumo de drogas e do auxílio-doença por dependência química em relação ao que existia antes, que era só o álcool, que o álcool é a droga mais usada porque é a droga lícita, é livre. Então, ela é mais usada. Normalmente, afeta mais, um número maior de pessoas, porque é a droga mais usada. Eu fiz uma apresentação aqui por um tempo maior, viu, meu querido Assis, mas eu vou tentar pular alguns slides e tal, mas eu procurei me basear, como eu discuti com o Ministério da Saúde na época, e não vi nenhuma solução concreta. O Ministério da Saúde se baseia numa profissão de fé, numa filosofia e não em dados científicos, né? A área de saúde mental do Ministério deixa muito a desejar, né? Então, não tem uma resposta concreta a nada, né? Os CAPs álcool e drogas que tem no Brasil não funcionam, não têm efeito, porque eles não têm um protocolo científico, falando em ciência, eles não têm um protocolo científico de o que dá resultado, o que não dá, como tratar, como não tratar, eles não têm nada. Só falam em redução de danos. Redução de danos é redução de danos. Não é tratar uma doença grave do cérebro como é a dependência química. Dependência química tem uma base material. Se modificam as conexões do cérebro. Há uma alteração da estrutura da arquitetura cerebral quando a pessoa tem o uso continuado de uma determinada droga. E aquilo ali fica para sempre. Por isso que é uma doença crônica incurável. O que a pessoa vai ter que fazer depois é um esforço enorme para ficar em abstinência, se ela quiser levar uma vida minimamente normal, né? Então, o que eu me procurei para me basear nessa discussão foram evidências históricas e evidências científicas, né, com as quais algumas eu discordo da nossa Andrea Donati, da doutora Andrea Donati, né, embora o debate é para isso, né?
Eu vou passar rapidamente aqui algumas... pode passar. Eu vou ficar em pé aqui. Primeiro, essa fábula inventada, porque tem na política a gente vê muito isso. Tem gente que cria um mundo paralelo, inventa uma história e as pessoas ficam vivendo e fica contando uma história do mundo paralelo, onde quem ela não gosta são os vilões e quem ela gosta são os heróis. E aquilo não tem nada a ver com a realidade, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo, é uma história contada e recontada e repetida que eu vejo muito nessa questão das drogas. Que está tudo assim por causa da guerra às drogas criadas pelo Nixon, né? Como se fosse uma coisa que o Nixon tivesse esse poder todo, né? Se fala que começou tudo em 1912. Não, a proibição das drogas no mundo vem desde o século XVIII. As drogas sempre foram livres. As drogas sempre foram livres. A humanidade testou as drogas em milhares de anos. Quando os dirigentes, os governos, começaram a entender a relação de tragédias sociais, de problemas graves que aconteciam com as pessoas, com as famílias e com a sociedade, é que eles começaram a proibir. O primeiro édito de proibição que teve foi em 1799, foi do imperador chinês, proibindo o ópio na China, dizendo que o ópio destruía as famílias, que o ópio destruía a sociedade da China. Para surpresa de quem acompanha a história, a Inglaterra ficou contrariada, porque a Inglaterra produzia papoula e fazia o ópio na Índia e vendia na China. E quando a Inglaterra começa a vender o ópio da China, na China, começa a ter um lucro fabuloso, porque era legal. Quando o imperador proíbe, a Inglaterra, os comerciantes ingleses se revoltam e fazem a rainha da Inglaterra, no caso, na época já a rainha Vitória, declarar guerra à China. Invadem a China. Hong Kong passou a ser propriedade da Inglaterra por causa da chamada Guerra do Ópio. A primeira guerra foi para legalizar as drogas, na marra. Era proibido na Inglaterra, mas a China tinha que consumir, porque dava muito dinheiro para os comerciantes ingleses. Então, a Inglaterra invadiu a China 2 vezes. O imperador ainda tentou reagir, depois eles invadiram de novo, incendiaram o palácio do imperador em Pequim, com 8.000 soldados, no máximo 8.000 soldados, eles controlaram a China inteira, porque o exército chinês não conseguia sair dos alojamentos por causa do vício do ópio. O imperador diz: 1/3 da população não consegue sair de casa mais. Os serviços públicos estão entrando em colapso por causa do ópio. E eles achavam, e os ingleses controlaram sem praticamente resistência do governo chinês. Eu estou dizendo isso porque é um absurdo dizer que o Nixon mandava na política de drogas da China. A China era o maior adversário do governo americano na época. O que a China faz com a droga? Os países socialistas todos, porque isso aí não tem essa conversa de esquerda e de direita. O que os países socialistas fazem? Todos, a maioria tem pena de morte para o tráfico. A maioria coloca os dependentes químicos em centros de reabilitação por 2 anos isolados, né? Mais isolados que as comunidades terapêuticas, por 2 anos, 3 anos ou mais. É assim na China, é assim no Vietnã, é assim nos países socialistas todos. Cuba é pena de prisão perpétua. Fuzilaram um general cubano há uns 20 anos atrás porque ele estava envolvido com tráfico de droga. Então não venha me contar essa historinha de que o imperialismo americano criou uma política de guerra às drogas. Os países do mundo foram aos poucos, todos, independente de credo político e ideológico, todos foram se dando conta dos danos que a droga causa à sociedade e foram proibindo. Hoje, os 198 países da ONU proíbem as drogas, inclusive o Uruguai, que está tentando, uma ala do governo lá estava tentando a liberação e conseguiu aprovar por 3 votos no Senado a liberação da maconha, mas não liberou crack, droga, nem descriminalizou o uso de outras drogas. Com a pueril argumentação de que aquilo ali ia enfrentar
o tráfico de drogas, ia diminuir o poder do tráfico. Foi uma ilusão, né? O tráfico aumentou, a violência aumenta. Por quê? Porque as pessoas têm um transtorno mental. Isso não se fala aqui. As pessoas que usam drogas, só se fala das pessoas que usam recreativamente. Só que uma parcela enorme da população tende a ficar dependente rapidamente. E essas pessoas têm um transtorno mental. A maioria não consegue trabalhar, a maioria não consegue... Então, vamos passar aqui uns dados científicos também que a doutora apresentou. Eu gostaria de apresentar. Vamos passar mais lá para o final, porque... pode passando. Isso aqui é discussão entre ciência e crença, né? Mas eu vou falar de ciência aqui. Isso são os neurônios. Pode ir lá para o fim. Lá para o fim tem um... Essas descobertas sobre a memória nos deram a base para entender a dependência química. A dependência química é uma nova memória que o cérebro forma. Quanto maior o estímulo que o neurônio sofre, principalmente ali, no caso das drogas, no sistema da dopamina, dopaminérgico, mais conexões ele forma e rapidamente para se conectar com outros neurônios. E aquilo fica de forma permanente, é uma memória de longo prazo, que não tem mais volta. Né? Então ela cria uma dependência permanente. E a pessoa vai ter que lutar contra isso. Pode passar. As pesquisas do NIDA, do National Institute of Drug Abuse, mostram que 50% dos adolescentes que fumam uma vez por semana maconha ficam dependentes. 50%. Os adultos é de 9% a 11% que começam a fumar na idade adulta. Tem dados contraditórios ali nas pesquisas que a doutora mostrou. Tem uma pesquisa que diz que só 1,5% fica dependente, a outra diz que 9% fica dependente. Uma nacional, outra internacional. Mas isso aí eu não vou fazer debate e pesquisa. O que eu estou falando, pode passar, pode ir passando. Volta aqui, volta 3 aí. Vê se esse filmezinho roda aí. Essa foi a descoberta de onde é que funciona o centro que estabelece a dependência no cérebro. Esses ratinhos aí, James Olds, botavam um eletrodo dentro do cérebro e para testar movimento, ele não estava preocupado com essa questão de dependência química. Mas, de repente, ele errou lá e colocou num determinado lugar que cada vez que o ratinho apertava e dava um estímulo elétrico naquela região do cérebro, ele queria apertar de novo, não parava de apertar por causa do prazer. E ele ficava apertando até morrer, não comia, não bebia água, mais nada. Essa experiência mostrou onde funciona o centro de recompensa cerebral, que é onde a dopamina atua, o sistema dopaminérgico atua mais. Pode ir passando. Isso aí são parricídios, o que o doutor Salomão falou. Lá no Rio Grande do Sul também tem muito parricídio, está aumentando o número de parricídios, que é o filho desesperado para conseguir dinheiro para a droga, atacando pai e mãe, sem falar nos espancamentos de pai e mãe, que é muito frequente também. Vamos adiante. É o transtorno mental, minha gente. Nós temos que falar do transtorno mental que a droga causa. Parece que a droga é só um problema sociológico. Não é. São transtornados mentais que criam um problema sério, social, econômico também. Né? E a causa que leva a pessoa a usar a droga pode ser uma causa social, pode ser um estresse, não é completamente diferente da causa que leva ela a continuar usando a droga. Que depois que cria a dependência, não tem nada a ver com o começo do uso. Porque ela começou. Depois que ela criou a dependência, ela cria, pela dependência. Né? É uma alteração do cérebro. A mesma coisa que o cigarro. O cigarro é uma droga horrível de usar. Ninguém fuma cigarro por prazer. Ninguém começa a fumar cigarro por prazer. Inclusive, tosse, às vezes passa mal e tal. Mas por que depois a pessoa não consegue parar? Porque altera o centro de recompensa cerebral. Para sempre. Né? E a pessoa tem que fazer um enorme esforço para não usar. Bota no finalzinho lá. Isso são as cracolândias. Todos os estados brasileiros têm cracolândia. Todas as cidades têm cracolândia. As tribos indígenas têm cracolândia. Se espalhou uma epidemia brutal. Vai passando. Eu queria mostrar isso aqui. Ó. Quem é adepto da liberação das drogas não fala na epidemia. Isso aqui é o auxílio-doença pago pelo INSS. Até 2006, era o álcool. Essa linha amarela é do álcool. É uma linha que não se altera. O álcool é uma droga legal, fácil acesso, as pessoas têm tendência a ficar dependentes. Olha, a linha vermelha é a linha do crack e da cocaína.
E em 4 anos, 5 anos, a cocaína já é 3 vezes o álcool. Deve estar nessa altura, se fizer uma pesquisa agora, 2014, 2015, deve estar 4, 5 vezes. É uma progressão geométrica, isso é uma epidemia. E epidemia, minha gente, quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais droga sendo oferecida no ambiente, mais gente dependente química terá. Isso é uma questão lógica, científica, inclusive. E é isso que nós estamos discutindo. Não há nenhuma pesquisa mostrando que reduz o uso de droga, liberar droga. Se tem pesquisa dizendo isso, está errada. Nós temos pesquisas mostrando o contrário. Em Portugal, todas as pesquisas divulgadas de Portugal foram feitas através do Instituto Cato, que é um ultra neoliberal instituto americano, que faz propaganda da liberação. Milton Friedman, a ultradireita americana, faz propaganda da liberação da droga. Então eu tô mostrando que essa questão das drogas, e a maconha em particular, vamos lá na maconha, bota lá no final, bota nos últimos lá. Aí a guerra às drogas. A maconha, minha gente, que existe hoje, não é a maconha do Woodstock, não é a maconha do rock and roll, é a maconha skunk, é a maconha incrementada. Ela tem 10 vezes mais THC do que a maconha daquele tempo. A maconha é a droga que atinge o maior número de receptores cerebrais, mais do que o crack, a cocaína mais que todos, e altera essas regiões do cérebro. A maconha, pode ir passando. Vai lá para o final que tem uma pesquisa. Isso aqui é um dado que eu queria mostrar. Um dado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrando que eles ficaram 1 ano fazendo exame toxicológico em motorista de acidentes de vítimas fatais. Quase 1.000, 600 a 700 foram examinados. A droga que causa mais acidente com vítimas fatais não é o álcool, é a maconha. O álcool é a segunda. Né? Que o transtorno, a distorção de percepção que ela causa é enorme. Né? No Colorado, agora, saiu na Folha de São Paulo de domingo, saiu uma matéria mostrando que aumentou a mendicância e aumentou a violência em Denver, a partir do momento que eles liberaram a maconha. Né? Já tem 1 ano para avaliar. Cada ano que passar, nós vamos ver mais isso nesses lugares ditos liberais. Né? Pode passar, seguinte. Pode ir indo. Esse é o grande patrocinador, o Jorge Soros. Olha, abraçado com o Mujica lá. Ó. Maravilha, passa. Defensores da liberação. Financia a ONG Igarapé, o Viva Rio, financia a Open Society, financia indiretamente também. A Open Society está com mais dinheiro do que a Senad para fazer a campanha de liberação das drogas. Vamos passar. Para terminar. Pode ir passando. O INA, que é o Instituto Nacional de Administração de Portugal, fez uma pesquisa sobre isso. Sobre a droga, paralela com a do João Gulão, que ele fez o programa, ele pesquisou e passou para o Instituto Cato a divulgação, que é uma maravilha, que resolve tudo, que diminui o consumo, e não diminui. Então, o INA mostra o contrário. Olha como aumenta o consumo em Portugal, depois que a droga é liberada. Pode passar o seguinte. Pode passar. Isso aí é uma cracolândia portuguesa aí, ó, de heroína. Passa adiante. Vai passando. Olha só, volta o seguinte. Para terminar, os mitos são: maconha não faz mal, maconha não cria dependência, maconha é remédio, se legalizar vai diminuir o número de usuários, se legalizar acaba com a violência vinculada às drogas. Eu vou falar só sobre passo o seguinte. O veneno da jararaca, quando o pessoal fala da maconha, diz que fumar maconha é remédio. Trata o câncer, trata a dor, trata tudo. O veneno da jararaca tem um vasodilatador, a bradicinina, que faz o captopril, que é um remédio mais usado para pressão alta. Mas ele separa o captopril. Ninguém receita veneno de jararaca para as pessoas. A maconha tem 400 substâncias que causam dano ao pulmão e ao cérebro. Uma pode produzir um efeito em casos de epilepsia. Vamos separar e vamos usar ela separada. Não pode ser desculpa para fumar maconha. Então eu tenho muitas coisas para falar. Eu quero dizer que eu estou no movimento contra a liberação, naturalmente. Acho que não há exemplo nenhum no mundo de países que liberalizaram, que afrouxaram e que melhorou a situação da sociedade desses países. Pelo contrário, os países que houve a redução maior de doentes e a redução maior de violência foram os países que jogaram mais duro contra as drogas. Muito obrigado. Ok, obrigado, Osmar.
5 minutos para o nobre deputado Osmar Terra. Bom, eu quero, respondendo algumas questões, eu vou tentar respondê-las todas juntas, vamos ver se consigo, mas também respondendo algumas observações da mesa, de alguns componentes da mesa. Eu quero dizer que prever o futuro não é um exercício inócuo, né? A doutora Beatriz, inclusive, prevê o futuro que vai liberar as drogas. Eu acho que não, né? Eu prevejo um outro futuro. Então, não vamos ficar discutindo aqui o futuro, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que, inclusive, no tribunal não existe nem unanimidade no Supremo, nem maioria garantida para qualquer um dos lados, né? Então, não vamos nos precipitar nas previsões. Agora, como médico, eu tenho que prever o efeito do medicamento. Eu fui clínico, eu não fui psicólogo, não sou psiquiatra, né? Mas estudei neurociência, fiz meu mestrado em estudo do comportamento violento, a neurociência do comportamento violento. Eu conheço esse assunto razoavelmente. Como membro da Comissão sobre Drogas aqui, nós visitamos as experiências de Portugal, Suécia, trouxemos os embaixadores aqui, fomos à Bolívia, que é um horror, né? É o maior fornecedor de droga do Brasil hoje, de crack, que destrói a nossa juventude, e é tratado como um inimputável, aquele presidente da Bolívia, como se não tivesse responsabilidade sobre nada, né? Então, eu acho que nós temos a obrigação de discutir esses assuntos, mas como médico eu preciso prever o efeito, e inclusive em políticas públicas. Eu luto dentro dessa casa para ter políticas públicas baseadas em evidências científicas e evidências históricas. A história nos mostra como não repetir erros. Nós estamos discutindo aqui um assunto que a história já passou por ele há muito tempo. Já teve as drogas liberadas, uma quantidade infinita de tempo, e agora, inclusive, a doutora colocou a questão que em 1912 se proibiu as drogas. Eu vou citar aqui 5 países que tinham as drogas liberadas depois de 1912. O Japão. O Japão dava-se droga gratuitamente para os operários trabalharem mais tempo nas fábricas de armamento durante a guerra. Saiu da guerra com 2 milhões de dependentes químicos da metanfetamina, do cristal, né? Com tráfico enorme, piorando a situação, um caos social, um caos. O que o governo fez? Baixou uma lei duríssima, inclusive com prisão de usuário por 1 ano. Era preso o sujeito que produzia o componente da metanfetamina. Em 1954, o Japão prendeu 56 mil pessoas por tráfico de droga. Em 1958, só 270. Por quê? Porque acabou a epidemia. Ele cortou a epidemia. Ele tirou a droga da circulação na rua. Então, a experiência do mundo, Paulo, nós temos que nos entender, até como médicos, nós temos que entender o que funciona e o que não funciona. O Japão hoje é um país que tem 370 homicídios por ano. É o menor índice de homicídio do mundo. Tem 127 milhões de habitantes, 370 homicídios. Nós temos 60 mil no Brasil. 60 mil. A Indonésia, até a década de 50, produzia livremente o ópio. Tinha indústrias. Começou lá com a Companhia das Índias Orientais da Holanda. Eles produziam livremente. A Indonésia teve tanto problema de saúde pública, tanto problema de segurança, que proibiu e hoje tem pena de morte, inclusive por tráfico. Sabe qual é eu não defendo pena de morte, mas sabe qual é o índice de homicídios da Indonésia, que tem 250 milhões de habitantes? 1.240. Nós temos 60 mil. Será que não tem nada a ver com o rigor das leis isso? Né? Vou dar outro exemplo, a Suécia, que a doutora acha que é um exemplo muito, muito batido e tal. A Suécia tem 10 milhões de habitantes, tem 60 homicídios por ano. Mas na Suécia, até 1969, as drogas eram livres. E foi em função do caos que criou a liberdade das drogas que o governo baixou a lei de 10 pontos e que prende por 3 anos, inclusive, o usuário. Eu não sou a favor de prisão de usuário, eu acho que o usuário tem que ser tratado. Mas não pode ser dito para ele que é tranquilo, pode usar a droga. Está descriminalizado, tu pode usar. Ele vai comprar de quem? Quem é que vai se fortalecer com isso? É o tráfico. É o tráfico. Então, e outra coisa,
o menino poder levar a droga para a escola, compartilhar com os coleguinhas, sem nenhum risco, sem ter nenhum risco legal, vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir o consumo de droga? Não, vamos raciocinar logicamente, não vamos fazer um raciocínio. Não, liberando diminui o consumo. Nós temos 40 milhões de usuários de álcool e tabaco no Brasil. Okay, independentes químicos de álcool e tabaco. 40 milhões. E das drogas ilícitas só 7. Por quê? Porque são ilícitas. Se liberar, passa dos 40. Vamos. Então, para terminar, recorte seletivo. A polícia só prende preto e pobre. O problema não é a droga, a lei 11.343, ela não prende o usuário, mas aí o argumento dos que querem liberar é o seguinte, não, mas a polícia prende, porque diz que eles são traficantes que são pretos. Né? Eu quero dizer o seguinte, uma coisa é um policial que pode agir errado, outra coisa é tu tirar da polícia o direito de avaliar o contexto que ocorre o tráfico. Você pode ter uma pedra no bolso e ser traficante, acabou de vender, eles conhecem, está no ponto de venda. Agora, se não tirar de circulação quem vende a droga, tu não diminui nunca a epidemia. Essa epidemia vai cada vez ficar maior. Ainda mais num país que tem fronteira com todos os produtores de droga, os maiores produtores de droga do mundo. Né? Então nós temos que diminuir. A China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tinha até o Mao Tse Tung, até o evento do Mao Tse Tung chegar ao poder em 1949, o ópio era livre na China. A China hoje proibiu, tem pena de morte, campo de reeducação. Estou terminando, Assis. Vamos concluir. Tem 13 mil homicídios por ano. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 13 mil, nós temos 60 mil. Os Estados Unidos, que é dito, não, a guerra às drogas não funcionou, não deu nada. Os Estados Unidos tinham as drogas relativamente livres até a década de 80. O Woodstock foi lá. O Woodstock foi lá nos Estados Unidos. Tinha 4%, em 1980 tinha 4% da população usava crack nos Estados Unidos. Hoje é 0,7%, porque as leis foram endurecidas, as leis se tornaram mais rigorosas, e tem a metade dos homicídios que tinha na década de 80. Os Estados Unidos têm 15 mil homicídios com 320 milhões de habitantes. Então, minha gente, eu acho que nós estamos... O professor Valentim Gentili, só para terminar, é uma das maiores autoridades de psiquiatria do Brasil. Ele é o titular da USP. Só para fechar o que o... Vocês veem a opinião dele sobre a maconha. Eu concordo em gênero, número e grau, né? É um dano para o resto da vida, inclusive de retardo mental. Então, eu quero dizer que a última coisa, a violência doméstica. Quem é a maior causa de violência doméstica é a droga livre, que é o álcool, porque as pessoas têm mais facilidade de acesso. Se liberar as outras, vocês acham que vai diminuir a violência doméstica ou vai aumentar? Era isso, muito obrigado. Ok, Osmar. Bom, eu volto a insistir na questão da experiência histórica e da experiência científica. Nós não podemos nos valer de conceitos como se estivesse começando tudo agora. A humanidade já passou por isso. Repetir essa história, voltar atrás a roda da história que é conservadorismo. É que é querer ignorar o que a humanidade aprendeu. Os países aprenderam. Todos os países que controlaram a epidemia de drogas, que reduziram o número de dependentes e que reduziram a violência junto com isso, que a violência caminha junto com a droga, foram países que jogaram duro, que tiveram rigor. É isso que nós temos que fazer. O Brasil não faz nenhuma coisa nem outra. O Brasil não tem política sobre drogas que funcione. A presidente Dilma lançou um programa muito bom, inclusive fruto até de uma discussão que nós tivemos aqui no Congresso, Assis, te lembra, na nossa comissão sobre drogas, só que não foi executado. Não foi executado. O Ministério da Saúde se recusa a atender a comunidade terapêutica, a credenciar a comunidade terapêutica. Aí tiveram que fazer um bypass, transformando a comunidade terapêutica em comunidade assistencial, não sei, inventaram outro nome para fazer pela Senad. E o segundo escalão do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça botam dificuldade em tudo que diz respeito, tudo que é contra a liberação das drogas. Porque eles são a favor da liberação. A área de saúde mental do Ministério da Saúde, escrevam o que eu estou dizendo, é a favor da liberação das drogas. Essa história de dizer, não é bem liberação, é regulação. Olha, se tu não consegue proibir uma coisa, tu vai conseguir regular como? Vai conseguir regular como?
Se já é complexo proibir, imagina regular, né? Então isso não existe, minha gente. Isso é conto para inglês ver. O que vai acontecer na prática, qualquer que seja a decisão do Supremo, ou qualquer decisão que seja favorável à descriminalização de droga, vai passar a ideia para a juventude que já está sendo estimulada a usar e dizendo para eles, e todas essas revistas, inclusive a Super Interessante, todas as revistas que se pretendem ser científicas, estão passando para a juventude a ideia que é remédio, não tem problema nenhum, pode usar, é remédio, né? Então, eu quero dizer que nós temos que ter muito cuidado com essa terminologia e que não tem outro caminho, não existe uma novidade que vai aparecer aí, só tem um caminho, é agir com rigor contra as drogas, coisa que o Brasil não faz. O Brasil não tem política de segurança pública, o Brasil não tem política de enfrentamento às drogas, o Brasil... Aí tá, então vamos liberar. Os presídios estão horríveis, não tem política prisional, então vamos prender menos gente. As vítimas é que acabam... O que aumenta é o número de vítimas todo dia. Não tem explicação para um país como o Brasil ter 60 mil homicídios por ano. Não tem explicação, a não ser omissão do governo. A Carmen colocou bem. Nós estamos trabalhando aqui em cima de omissão do governo e não em cima do que é melhor ou do que não é melhor para políticas públicas sobre drogas e sobre qualquer outra coisa. Então eu quero dizer que o pequeno traficante também, não venha endeusar o pequeno traficante, coitadinho, ele é viciado, então um pequeno traficante faz em média 20 meninos dependentes químicos por ano, no mínimo 20, para manter o seu mercado. Esses 20 vão custar para os cofres públicos o que esse traficante vai custar se ficar preso. Cada um vai custar, é 20 vezes mais caro para o dinheiro público. E as famílias destruídas. E o sofrimento da sociedade. E o aumento dos latrocínios, dos homicídios, da violência doméstica. Olha, vamos falar sério, nós temos que pensar nessas questões e não ficar fazendo discursos filosóficos, né? 20 a 25% da população tem transtornos mentais leves, que diminuem o controle de impulso. São pessoas muito mais vulneráveis ao uso de drogas do que os que não têm esse tipo de transtorno. Déficit de atenção dá 8 vezes mais usuários usando droga que têm déficit de atenção do que os que não têm. Os transtorno bipolar, depressão, transtornos de personalidade borderline, todos aumentam o consumo de drogas. São pessoas mais vulneráveis. Se aumentar a oferta, vai aumentar enormemente o número de usuários. Não me venham dizer que vai diminuir os usuários, regulando, coisa que não vai acontecer nunca na prática. Então, eu quero dizer que o risco da punição, e não tem uma punição de prisão para o usuário, ele inibe. Os meninos podem pensar 2 vezes antes de levar droga para a escola, podem pensar 2 vezes antes de ficar usando droga em público. Vocês só dizer que a droga está livre, que nós queremos regular para controlar, isso é conversa. Vai me desculpar, doutora, mas isso é uma conversa. Que eu tenho ouvido aí deputados falar nisso, isso é uma conversa. As drogas têm que ser, elas não são controladas por falta de política no país para fazer isso, e o controle das drogas e o risco de ter qualquer punição inibe muito mais o consumo do que não tendo. Né? E para terminar, eu quero dizer o seguinte, ruim como está, muito pior se liberar, se descriminalizar. Muito pior. Escrevam o que eu estou... Depois vamos ter que voltar atrás com um custo social muito maior. Que a experiência do mundo mostrou isso. Eu não estou inventando, nem fazendo exercício de futurologia. A experiência da humanidade já mostrou isso. Muito obrigado. Quero primeiro agradecer. Eu só queria dar dados assim. Essa história de que a violência está aumentando no mundo não é verdade. E que o consumo de droga está aumentando no mundo não é verdade. Está aumentando em alguns países, e o Brasil é o que mais aumenta. No mundo está diminuindo o consumo de drogas e a violência diminui também. Isso é fruto do rigor que os países do mundo têm em relação às drogas. Os 198 países da ONU tratam as drogas com rigor. E os que conseguem executar melhor e têm políticas públicas mais eficientes, reduzem muito mais e têm resultados muito melhores. Eu acho que isso tem que ficar claro. E o problema da droga não é o problema do tráfico. Parece que o problema único da droga é o tráfico. O problema da droga é o transtorno mental que ela causa. Transtorno que pode ficar irreversível, doença crônica irreversível. Então, esse transtorno mental é que leva um usuário de maconha a pegar um carro
que não passa no bafômetro, porque o bafômetro só mede o álcool, e vai lá e mata um menino de 21 anos, acadêmico de medicina, da maneira mais estúpida possível, atropelando e esmagando ele contra uma parede. Foi o que aconteceu com um afilhado meu. Né? Porque ele com a cabeça cheia de maconha. Maconha não é uma droga inócua, né? Nem para dirigir, nem o cigarro, ao contrário. A Carmen falou do cigarro e a doutora Beatriz do cigarro e a Carmen do café. São substâncias que podem gerar uma certa dependência, mas não alteram o comportamento. Pode dirigir fumando cigarro, que não tem risco. Pode dirigir depois de tomar café, que não tem risco. Agora, se fumar maconha e for dirigir, mata. Pode se matar e matar os outros. Então, nós não estamos lidando aqui com questões simples. Tá? Eu só queria deixar isso claro.